Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Jaqueline Tavares, eu sou terapeuta holística, analista corporal e terapeuta naturopata. Então, quando alguém me procura, sempre vai ter essa gama, né? Então, quem me procura para análise corporal, a gente trabalha só análise corporal. Agora, quem procura para desabafar, para falar dos seus problemas, para querer uma solução para os seus problemas, eu uso as terapias naturopata e as terapias holísticas, né? Porque as duas acabam casando corpo e espiritualidade, né? Inconsciente. O todo, o completo. Análise corporal, eu olho para o seu corpo, eu faço um mapeamento dos seus traços de caráter e te dou ali. É muito fantástico, é maravilhoso. Experimenta fazer uma análise corporal. Vou deixar para vocês aqui os meus contatos. Então me siga no Instagram, @Jaqueline Tavares Terapeuta. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, né? Telefone também, você pode ligar para mim. E a gente vai se comunicando. E hoje eu quero estar falando com vocês, né, sobre as diversas terapias holísticas, né, e como que isso interfere para quem é cristão, para quem como que eu posso dizer assim, vai para uma igreja, tem o conceito de que Deus, eu me entreguei para Deus, toda a minha vida está nas mãos de Deus, então se eu ficar doente é pela vontade de Deus, e Deus não me curar, eu não vou ser curada, e assim vai. Eu vivi isso há anos, né? Então foi até eu ficar doente. E quando eu fiquei doente mesmo, assim, a ponto da morte, eu peguei e joguei nas mãos de Deus e falei: se Deus não me curar, não vai ser médico que vai me curar. E desde então, eu passei a estudar tudo que era natural, tudo que era de Deus, que vem de Deus, né? Para que eu viesse a me curar. E aí o que aconteceu? Dentro dessas terapias naturais, dentro de todos esses estudos que eu fiz, eu conheci as terapias holísticas. E quando eu conheci as terapias holísticas, eu achei assim, fora do meu padrão, né? Fora daquilo que, meu Deus do céu, eu acreditava. Então quer dizer que existe um inconsciente, né? E esse inconsciente é o que nos adoece, é o que nos faz entender tantas coisas, né? E eu acredito que Deus me trouxe a este lugar para quê? Para que eu pudesse compartilhar com vocês que Deus vai te curar através do seu conhecimento, né? Então, meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E tem muitos terapeutas me procurando que são cristãos e falam: já que eu aplico tal técnica e eu me sinto meio que traindo a Deus. E o que eu quero te dizer aqui hoje, nesse vídeo curtinho, só para falar um pouquinho sobre essas terapias, é que se você estiver conectado com Deus, com o Criador, se você estiver muito conectado, se seu coração é dele, ele vai te encaminhar para conhecer o que vai te curar. Então, quando eu fiquei muito doente, eu precisava muito de conhecer a mim mesma. Eu precisava saber quem eu era para Deus. Deus sabia disso, eu não. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre as curas naturais, porque era o caminho menos religioso possível, né, para se curar. Então, as ervas, é tudo isso que quem me procura aprende, né? Então, vamos curar o corpo, né? Porque o corpo é meu. E aí, o que acontece? Eu vim descobrir o autoconhecimento, a necessidade de se autoconhecer, de saber quem você é, né? Então, como eu já falei em outros vídeos, eu comecei pela terapia do limão. Não foi com a terapia do limão que eu comecei, mas foi a terapia do limão que me levou ao autoconhecimento. E aí o que acontece? Eu fui conhecendo, me autoconhecendo, e quando eu fui chegando no Corpo Explica, quando eu fui chegando, né, primeiro na iridologia, depois fui para o Corpo Explica, e hoje eu estou caminhando, né, para a constelação familiar. Gente, olha, eu vou falar para vocês, eu não vou aplicar a constelação, eu estou
estudando, né? Estou aprendendo, aplicando algumas coisas em mim para que eu venha me fortalecer. E isso, se eu tivesse conhecido essas constelação, o corpo explica, naquele momento em que eu estava muito doente, não ia ter o efeito. Então Deus vai levar você para os caminhos conforme você vai entendendo. Deus não vai te jogar. Se você tem a vida entregue na mão de Deus, Deus não vai pegar você e te jogar na cura, no que você precisa. Ele vai te levar devagarzinho até você chegar lá naquela cura, porque se ele te tira daqui e te joga lá naquela cura, você vai ficar doido. Você vai falar: Deus não existe, eu não preciso de Deus. E Deus te ama, Deus te quer. Às vezes Deus não ouve as suas orações como você pede, porque o que você está pedindo hoje, né? Se você receber hoje, você vai perder a salvação. Por que você vai perder a salvação? Porque você vai se rasgar, você vai se jogar, sei lá o que vai acontecer. Eu sei que perde, sabe por quê? Porque a gente não tem estrutura para receber o que a gente quer, o que Deus pôs no nosso coração. Foi Deus que colocou esse desejo no seu coração. E você não recebeu isso ainda. Porque você precisa conhecer esses caminhos, você precisa saber como chegar lá, para se de repente você perder isso que tanto você deseja, você não venha se perder do caminho que Deus trilhou para você, o propósito que Deus pôs na sua vida. Então, eu ouvi isso muitas vezes, e quando a gente está ferido com dor, com muita dor, sabe, e ouve uma coisa dessa, a gente quer que a pessoa que fala pra gente vá, né, some da nossa frente. Porque tá doendo e você vem com esse papinho que não é pra sarar agora, né? Então, quando a gente cura o nosso corpo, primeiro a gente tem que curar o nosso corpo, né? Deixar o corpo fortinho pra começar a mexer na emoção. Porque quando a gente começa a mexer na emoção, olha, a gente começa a aflorar tantas coisas, né? E tantas coisas que mexem com a gente e que vai deixar a gente sem fome, ou vai deixar com a gente com muita fome, ou vai deixar a gente abatido, querendo só a cama. Mas esse processo é necessário, né? Então, se você tiver que receber essa cura emocional, se você tiver que se limpar por completo agora, pode ser que você perca a salvação, porque vai doer tanto que você pode até se matar, entendeu? Então, para quem é terapeuta, não esqueça que você é um humano e que quando a gente, né, que é terapeuta, cuida de outras pessoas, mesmo pagando, a pessoa vem pagar. Quando a gente cobra, parece que a gente põe o dinheiro, acaba sendo um escudo para não entrar na nossa emoção. É meu trabalho, eu não vou me envolver com você, né? E esse é o papel do terapeuta. Então, o terapeuta cobre, né? Cobre mesmo, porque quando você cobra, né? Você está ali se blindando, é o seu trabalho. A pessoa precisa do seu trabalho, ela não precisa das suas emoções. Ela precisa de um conselho de um adulto, não de uma criança ferida que talvez foi ferida com aquilo. Então, ouvir pessoas que sofreram tanto na infância, porque tudo está na infância, né? Que sofreram tanto, às vezes ouvir aquela pessoa falando daquele jeito, a gente, às vezes mexe conosco, né? Eu acabei de conhecer um terapeuta e ele pegou e falou que ele foi abusado por 3 homens na infância durante muito tempo, né? E que quando ele descobriu tudo, o mundo terapêutico, ele pesava quase 200 quilos. E aí, mexer nisso foi fazendo ele emagrecer, né? Conforme ele foi curando, ele foi se emagrecendo. Então, é muita coisa que a gente precisa cuidar na gente, né? E para quem é cristão, ele precisa de terapeutas cristãos, porque nós cristãos, a gente entende a palavra de Deus, a gente sabe os propósitos de Deus, a gente acredita no mundo vindouro e sabemos que lá não vai haver corrupção, não vai haver guerra, não vai haver inveja, não vai haver, sabe, tanta coisa que brota, sabe, no coração humano da gente. Mas lá no céu
é a graça de Deus aqui na terra para a gente poder suportar tudo isso em nós, porque o pecado em nós é dolorido, sabe? O pecado em nós fere, mata, judia. Então o pecado ele mata, né? E quando ele mata é morte mesmo. Então quando a gente quer se livrar do pecado, a gente começa a ter vida, a gente começa a ter rejuvenescimento, a gente começa a ter saúde. Então não eu não vou parar de pecar porque eu sirvo a Deus somente. Eu vou parar de pecar porque eu me amo. Eu quero ser saudável. Eu quero ser pleno antes de ir para o céu. Então, já que você falou tanta coisa, e tudo que eu quis dizer é que terapias holísticas e cristianismo andam juntos quando vão se curar. Quando você precisa de uma cura. Quando você precisa de uma cura, procure um terapeuta, procure um psicólogo. Mas se esse terapeuta e esse psicólogo for cristão, dividir a mesma fé que você vai se sentir muito mais seguro, principalmente nas técnicas que vão ser aplicadas para você, né? Porque, um exemplo, se você vai fazer uma constelação familiar, uma constelação que seja, você vai achar que é muito espiritual. Aí você fala, nossa, isso não é de Deus, não. E sendo que tem toda uma ciência por trás disso, né? Tem o que eu faço, às vezes eu aplico, né? Peço para a pessoa fazer o Ho'oponopono, não, já que eu não preciso disso, ficar falando mantras. Então, ora o Pai Nosso, vai rezar o Pai Nosso, que também é mantras. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu tô aqui esperando o Esdras, que vai sair da escola, e agora eu vou buscar ele. Que Deus abençoe. Deus abençoe. E se precisar, se você entendeu, seja lá o que for, comenta aqui que eu quero saber o que vocês acham desses vídeos, o que vocês acham de ser terapeuta holístico, fazer terapias holísticas e servir a Deus. Deus abençoe.